A paz do Senhor Jesus, amada juventude. Me chamo Presbítero Marcelo. Meu nome é Antônia e estamos aqui para contribuir um pouquinho nessa lição maravilhosa que vamos estudar agora. A paz do Senhor, juventude, aqui é o Matheus Nunes e é um prazer estar com vocês mais uma vez. A paz do Senhor, juventude, eu me chamo Emily e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Meu Deus do céu, gente, é forte, hein? Nós somos da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos, para você que está em outro país no Brasil, no estado do Espírito Santo, a nossa cidade onde a nossa igreja sede fica é em Cariacica, e nós queremos pedir para você que está acompanhando essa EBD que compartilhe essa lição, que dê também um like se ainda não o fez. Se você se sentir à vontade, mesmo sendo visitante, assim como os nossos alunos matriculados, fique à vontade de interagir no chat, fazer perguntas caso acharem necessário. Fiquem muito à vontade com isso. E você que já é aluno, se sentir falta de alguém aí no chat aí, já mande também uma mensagem e vai ser muito proveitoso essa lição. Você que ainda não é inscrito no nosso canal também, dê essa contribuição aí e nós vamos continuar levando essa mensagem poderosa através da EBD a muitas outras pessoas. Nós vamos falar sobre Davi provado pelo ciúme. É a lição de hoje, lição 5. E a nossa lição de hoje, nós temos 3 objetivos. Nós vamos evidenciar aqui o ciúme de Saul e mostrar também que Saul foi um escolhido de Deus. Ele era um escolhido de Deus. Dimensionar também a integridade de Davi frente ao ciúme de Saul. Falar um pouco sobre o caráter de Davi, a integridade dele, e é isso que nós vamos abordar hoje na nossa lição. Antes da gente falar aqui a introdução da nossa lição aqui, né? Você já teve ciúme? Alguém aqui na mesa aqui já teve ciúme? Já teve uma crise de ciúme? Já ouviu esse termo? Que fulano teve uma crise de ciúme. Tem gente que tem ciúme, tem gente que vai além. Tem uma crise de ciúme. Quem é que já teve ciúme? Aí você que nos escuta, você já teve ciúme? Ou melhor, você é uma pessoa ciumenta? E você que ainda vive essa fase de ciúme, você sabe qual é o destino de uma pessoa ciumenta? Então nós vamos aprender hoje através da história de Saul as respostas para todas essas perguntas. É uma investigação pessoal. Quero convidar você que está participando da CBD para orar junto conosco. Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer pelas nossas vidas, Deus. Queremos louvar ao Senhor pela vida de cada um que nos assiste. Queremos te agradecer pelo dia de hoje. Queremos te louvar, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos te agradecer também por essa lição, Deus, pois cremos que o Senhor falará aos corações. Pedimos que o Espírito Santo seja o professor nessa aula, que possa nos conduzir, em nome de Jesus. Senhor, nós também clamamos para que os corações sejam transformados através dessa lição. Meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, jovens! Tudo bem com vocês? O meu nome é Júlia e eu tô aqui para fazer o texto bíblico. E o nosso texto bíblico de hoje se encontra em 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 7 ao versículo 16. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul e Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava de diante deles. E essa foi a nossa leitura. Até mais!
A partir da derrota de Golias, a vida de Davi passou a ser ameaçada constantemente por Saul, em crises crescentes de ciúme e revolta. O rei constantemente conspirava para matar o ungido do Senhor. E nessa lição, nós vamos falar sobre os ciúmes e as suas características, desenvolvendo uma análise sobre o que houve nos dias de Davi. O que nós já vimos aqui na nossa lição é que algo que começou com uma coisa aparentemente com um ciúme, mas já tinha se desenvolvido para algo muito pior, porque agora o rei Saul, ele já almejava tirar a vida de Davi, que antes parecia uma coisa pequena, agora se tornou uma coisa monstruosa e fatal. Às vezes fala assim, não, mas ciúme é uma coisa pequena, é um pecado pequeno, mas ele já estava se transformando num pecado grande. Pais, o meu nome é Luiz. O ciúme gera no nosso coração uma vida emocional abalada, uma vida emocional de altos e baixos, uma vida onde a pessoa nunca vai encontrar felicidade, porque ela sempre acha que a felicidade dela está condicionada a ter aquilo, ou ter alguma coisa, ou ter alguém que vai satisfazer a alma dela. Mas isso nunca vai satisfazer a alma dela. Quando ela tem aquilo, ela vai querer algo mais, vai querer algo mais. O segredo pra gente combater isso é a gente ser plenamente satisfeito em Jesus Cristo, plenamente satisfeito na palavra de Deus, plenamente satisfeita no amor de Deus, fazendo assim com que a gente não precise de nada, pois a gente já tem Jesus, que é o nosso tudo. Amém? Gente, o ciúmes, ele não é um sentimento dos céus, né? Porque ele traz pra nós, ele é o fruto de um pecado, que é a idolatria. Você só sente ciúme de outra pessoa quando você idolatra ela. Então, eu acho que os riscos é a gente acabar se afastando mais de Deus, colocando a outra pessoa no lugar que deveria estar o Senhor, e é basicamente isso. A paz do Senhor, jovens. O meu nome é João Guilherme. E para entendermos quais são as consequências do ciúme e como evitá-lo, primeiro nós devemos entender a fundo o que é o ciúme. O ardor demais, um zelo excessivo, ou seja, é quando você tira Deus do centro do seu coração e coloca outra pessoa, a ponto de achar que aquela pessoa pertence totalmente a você e não a Deus. Vocês percebem que tudo começa com um problema, que é o problema de colocar no seu coração um ídolo e tirar Deus do centro do seu coração. E a única forma de nós combatermos ao ciúme é colocando aquele que deve reinar em nosso coração, que é Deus. Ou seja, esse zelo, esse ardor, essa expectativa que as pessoas que têm ciúme colocam em outra pessoa, você deve colocar totalmente em Deus. Assim como fala em Filipenses capítulo 4, versículo 8, em tudo aquilo que é bom, de boa fama, justo, tudo aquilo que é prazeroso ao Senhor, nisso nós devemos pensar, e não nas pessoas, e não colocar ninguém no nosso coração, acima de Deus, porque é apenas Ele que nós devemos ter ciúmes, assim como o Espírito Santo também sente ciúmes de nós. A nossa lição, ela fala nesse primeiro ponto sobre ciúme de Saul. E ela fala desse sentimento danoso, causa muitos danos, frustrações, prejudica a capacidade de refletir com clareza, faz realmente um estrago, uma lepra de um sentimento que vai crescendo, que vai dando lugar, vai causando muitas coisas ruins, em todos os sentidos. Davi, ele era um jovem muito diferente, visto por causa das suas qualidades. Na verdade, qualidades que a gente pode chamar como fruto do Espírito, porque ele tinha esses frutos na vida dele que eram evidentes. Era muito transparente isso na vida de Davi. E chamava atenção. Mesmo com a sua discrição, mesmo sendo discreto, isso evidenciava na vida dele. Essas qualidades que ele tinha. Que ele tinha essas qualidades porque nele repousava o Espírito de Deus. E quando a pessoa ela tem Espírito de Deus, por mais discreta que ela seja, ela vai chamar atenção em tudo que ela faz. Por causa do sentimento do Espírito Santo, por causa desse Espírito Santo que habita dentro dela. Então, é isso que chamou a atenção em Saul na vida de Davi. E isso, na verdade, é não ameaça para Saul, porque ele via isso, ele via o potencial que tinha Davi, e isso gerou esse sentimento de inveja, esse sentimento de ciúme na vida de Saul. Um dia de uma grande vitória que foi celebrado por todo o Israel, mas um dia de vitória para Davi sobre Golias, mas também foi o dia que também despertou o ciúme no rei Saul. Então a gente já começa a identificar aqui nesse primeiro ponto da lição, onde que já começa a nascer e surgir ciúmes no meio de uma família, no meio de uma igreja, no meio de um povo, dentro da escola, na faculdade. Então a gente tem que estar atentos que no meio das suas grandes conquistas, no dia das suas grandes vitórias, pode também ser o dia que se levantará os seus principais inimigos. Então
Então, uma vida de oração e de discernimento é ideal para a gente viver preparados e estarmos amadurecendo, sermos maduros para esses dias de vitória. Às vezes nós ficamos tão contentes, tão animados, tão alegres com nossas conquistas, mas também nesses dias podem surgir os nossos piores inimigos também, e através de um sentimento chamado ciúme. A derrota dos filisteus evidenciou o fato de Deus estar com Davi. A gente viu ali no rei Davi um posicionamento. O que chama a atenção nessa história de Davi, não havia no coração de Davi, em momento algum, vontade de ocupar o lugar de Saul. Nenhum outro lugar. A única coisa que havia no coração de Davi era defender o nome de Deus, era honrar o nome de Deus, era o amor de Davi ao nome de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Isso mostra o quanto o coração de Davi era perfeito, e essa vitória de Davi contra Golias evidenciou para todo o Israel que Deus era com Davi. Então isso despertou ainda mais o ciúme em Saul. Se nós olharmos a história de Saul, um homem que lutou tantas batalhas, um homem que tinha a unção de Deus sobre ele, que foi escolhido por Deus, e agora ser refém de um sentimento como um ciúme, uma inveja, e que levou a destruir todo um império, toda uma vida, todo um projeto de vida, toda uma vida com Deus. Não foi como se Davi tivesse mudado, mas foi Saul que mudou. Davi, ele permaneceu mesmo desde o início. Claro, Davi pecou, caiu, mas em todo momento ele manteve um coração humilde e buscando arrependimento. Já Saul, com as suas próprias concepções, ele mudou aquilo que ele acreditava que Davi era, aquele Davi do começo, que ele admirava, que ele gostava, por conta do ciúme. Ele mudou toda uma concepção sobre uma pessoa e, enfim, depois gerou todo aquele caos que nós vemos. O autor até colocou isso. Como é triste quando um líder como Saul é tomado por ciúmes e inveja de seus liderados. Todas as suas percepções serão turvadas pela amargura e o medo de ser ofuscado. Olha só o que o ciúme causa. Um dos sentimentos que Saul tinha era o medo de ser ofuscado. O ciúme, ele causa muitas consequências. Elas podem ser, por exemplo, a tristeza. Às vezes, a pessoa ela acaba se frustrando com muitas situações. Ela perde a clareza de pensar na realidade como ela é. E fica presa a esse sentimento que é gerado no seu coração. Além também da desconfiança que ela tem em relação às pessoas. Que o ciúme, ele tira o jovem do propósito. Ele tira o ser humano do propósito da existência. Inclusive, isso é uma arma do diabo, que o jovem não viva o propósito da sua existência. Cada um de nós, Deus trouxe a terra para um propósito. Nós temos um chamado de Deus para a nossa vida. Há uma finalidade da nossa existência. E uma das armas do diabo é o ciúme. E o ciúme, ele tira a pessoa do propósito. E a gente vê isso muito evidenciado no caso de Saul. Saul, ele foi levantado para Deus para um governo. E ele foi tomado de um sentimento de ciúme. E isso tirou ele do propósito, do chamado de Deus para a vida dele. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque enquanto nós estamos com esse sentimento contra alguém, contra uma outra pessoa, nós estamos deixando de viver o nosso propósito de vida. Deus tem sempre algo muito extraordinário para cada um de nós. Deus tem algo muito extraordinário para a sua vida. E esse ciúme, se ele não tratado, se a gente não liberto dele, você pode ter certeza que, apesar de ser um pecado, você está deixando de viver um propósito, um chamado extraordinário e ter uma história extraordinária sobre a terra. Você está sendo impedido de deixar um legado extraordinário. Quando ele fala que ele saiu do propósito e devido a esse sentimento que surgiu, a gente pode ver que quando Davi, ele vence Golias, há uma comemoração ali. Foi uma vitória do povo de Deus. Foi uma vitória que Deus deu ao povo de Israel. Usou a vida de Davi, a fé de Davi, mas foi uma vitória do povo de Israel, uma vitória de Deus. E ali Saul muda o foco dele, começa a focar em Davi, no homem. Ele começa a focar no objetivo terreno, ao invés de olhar toda uma comemoração, uma vitória ali que seria também para ele, ele começa, o foco dele muda, como você falou, muda para as coisas terrenas, para o foco de Davi, onde que começa a perseguir a vida de Davi, por ciúme. O ciúme, ele pode ser superado mediante o direcionamento divino em nossas vidas. A gente entendendo essa direção de Deus para as nossas vidas, é uma das formas da gente fugir dessa armadilha do ciúme. Um outro ponto que está aqui na nossa lição
visão é que nós devemos buscar sempre em Deus uma postura baseada no amor. E os dois maiores mandamentos que a Bíblia mostra é amar a Deus de todo o nosso coração e ao nosso próximo. Então, isso são armas que você pode até anotar aí contra o ciúme. A maior arma contra o ciúme é a gente amar o nosso próximo. E quando a gente se vê tomado de ciúme, a gente já pode também já identificar algo em nós, que nós estamos vazios do amor. Nós precisamos de nutrir em nós, pedir a Deus para que coloque em nós esse sentimento novamente de amar o nosso próximo como a nós mesmos. A gente vê também no ciúme o egoísmo. Uma das formas de combater o ciúme, o desejo de ver o nosso próximo abençoado. E quando eu não quero ver o meu próximo abençoado, logo eu sou uma pessoa, apesar do ciúme, eu sou uma pessoa também egoísta. Interessante essa questão do ciúme, pois ele é uma das faces de como o orgulho se apresenta. Muitas vezes nós vemos uma pessoa que está cheia de ciúme, cheia de inveja, e na realidade o princípio destes pecados é o seu orgulho. Na realidade o orgulho ele se demonstra de diversas formas, na autojustiça, no egoísmo, na soberba, e uma dessas formas a qual ele se manifesta é no ciúme. Jovens, importante também a gente guardar o nosso coração para que esse sentimento não venha a ser plantado em nosso coração. Mas como nós podemos guardar o nosso coração? Sempre vigiando e orando, sempre vigiando sobre nossos pensamentos, o que nós temos pensado a respeito das pessoas que estão ao nosso redor, orando para que Deus possa encher nosso coração de amor pelo próximo, para que esses sentimentos não venham a ser plantados no nosso coração. A paz, Senhor jovens, eu sou a Lara e estamos aqui para aprofundar um pouquinho nas curiosidades sobre os ciúmes. Os ciúmes começa pequeno, um incômodo, uma comparação, por que não fui eu? Mas, se não for tratado, cresce e destrói. Tiago 3,16 mostra que a inveja abre espaço para a confusão e também para a maldade. Provérbios 14,30 disse que ela corrói por dentro. Foi o que aconteceu com Saul. A vitória de Davi sobre Golias, que deveria ser motivo de alegria, se tornou um gatilho para a inveja. A admiração virou competição, que virou ódio. O ciúme matou o que havia de bom em Saul. Esse sentimento ele é traiçoeiro, destrói as amizades, esfria a fé e nos afasta de Deus. E mesmo que pareça justo, o ciúme sempre distorce a realidade. Ele ignora o que Deus está fazendo e só foca no que ainda não temos. Então aprenda a celebrar a vitória do outro. O sucesso de alguém não é uma ameaça, é a prova de que Deus ainda está agindo. E se ele fez na época de Davi, pode fazer também você nos dias de hoje. Mas o seu coração ele precisa estar limpo. Então, para finalizarmos, jovens, fica com essa frase como reflexão. Quem não aprende a celebrar o outro, nunca será pronto para viver o que Deus preparou para si. Então foi isso, jovens, e lembre-se, cuidado com os ciúmes. Tchau! Um homem com princípios. Juventude, um erro comum que muitas pessoas cometem é acreditarem que Saul não foi um homem escolhido por Deus. Pelo contrário, assim como Davi, Saul também foi escolhido por Deus. Inclusive, ambos foram ungidos pelo mesmo profeta, o profeta Samuel. E como não bastante Saul ser ungido, ele também foi cheio do Espírito Santo e até mesmo profetizou, como nós vemos nos capítulos 9 e 10 de 1 Samuel. Entretanto, que difere Saul e Davi são seus princípios, o coração. Diferente de Davi, no momento em que Saul caiu, ele permaneceu em sua queda, permaneceu caído. Enquanto Davi, ele encontrou arrependimento no Senhor. No início do seu governo, Saul, ele realmente era um homem de Deus, inclusive com grandes conquistas. Lutou batalhas, teve uma agregação do território dos povos israelitas, lutou contra a feitiçaria, contra encantamentos. Mas a partir do momento que Saul se afastou da presença do Senhor, tudo aquilo que um dia ele fez, tudo aquilo que um dia ele batalhou, ele mesmo foi contra. E além de desobedecer as ordens que ele mesmo criou, ele desobedeceu ordens diretas de Deus. Quebrou mandamentos que não poderiam ser quebrados, como por exemplo, realizar um sacrifício ilegítimo. Mas perceba, enquanto Saul, quando chegou ao final do poço, permaneceu lá, nós vemos Davi, que
que, a partir do momento em que se afastou, que caiu, que pecou, buscou arrependimento no Senhor, e é aqui que nós vemos o subtópico 3, falando dos princípios de Davi, que aquele mesmo Davi, que tinha um coração humilde, manso, enquanto cuidava das ovelhas de seu pai, ele se manteve assim durante o reinado de Israel. E durante este percurso de batalhas entre Davi e Saul, onde Saul buscava a morte de Davi por um ciúme, uma inveja, um orgulho infundado que cegava os olhos de Saul e não permitia que ele visse a realidade com seus próprios olhos, Davi se manteve íntegro. Ele não negociou seus princípios como Saul fez. Ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava. E aqui entra para nós uma importante lição de nos mantermos firmes naquilo a qual acreditamos, não se permitindo ser levados pelas dificuldades desta vida, ou se você sofre ou está sofrendo perseguição, mas acima de tudo, você tem um Deus que te vê e que te dá condições de se manter firme. E além disso, Ele está com você. A presença dele está com você, assim como esteve com Davi durante todo este período de lutas, de guerra, como nós vemos nos Salmos, em que Davi escreve nesses períodos de angústia, que ainda que o homem tentasse contra a sua alma, ele tinha certeza que a presença do Senhor estava sobre ele. Ser escolhido por Deus é uma honra, mas isso não nos garante que teremos êxito na caminhada. Saul era um homem ungido de Deus, mas mesmo assim ele pecou, ele caiu. A gente sabe o fim trágico que isso teve. E é por isso que nós devemos ter muito cuidado. Às vezes nós somos pessoas que estamos muito envolvidas, somos pessoas que nós temos a convicção que fomos chamadas, escolhidas por Deus, mas mesmo assim nós estamos sujeitos. Nós também enfrentamos o pecado, nós também enfrentamos esse inimigo tão cruel. Precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Importante entender, juventude, que Saul foi um homem escolhido por Deus. O próprio Deus que escolheu Saul. E se fosse nos nossos dias de hoje, quando o profeta Samuel foi ungir Saul, seria como nos nossos dias de hoje, trazendo para os nossos dias, é aquele moço que na jornada de oração, ou no Fome de Deus, ou na Vigília do Sedento, ou no Holy Teens, ou nas terças-feiras, em algum trabalho da nossa igreja, foi aquele moço a qual recebeu uma imposição de mão, a qual recebeu o óleo sobre a sua cabeça. Ele foi uma pessoa separada por Deus, alguém que foi qualificado. Assim como muitos dos jovens hoje, muitos de vocês jovens, das moças e dos rapazes que nos escutam, quantos de vocês também já receberam a transferência de uma unção sobre a vida de vocês? Quantos de vocês já receberam o óleo sobre a cabeça de vocês? E o cuidado que talvez Saul não teve foi o erro de não observar que a caminhada, mesmo sendo separado por Deus, mesmo recebendo uma unção, vem os desafios da caminhada. Não quer dizer que nós fomos chamados por Deus, separados por Deus, ungidos por Deus, separados para algum ofício, seja na igreja ou algum ofício como aqui foi um ofício político, porque Deus separa pessoas para isso também. Não quer dizer que nós temos que não vigiar o nosso coração, não se atentar às armadilhas do caminho. É muito importante. Alguém pode dizer assim, mas Saul não fez grande obra. Foi falado aqui, Saul fez grandes obras para Deus. Ele foi responsável por um forte combate à idolatria da época. As feiticeiras tinham medo de Saul. Ele foi responsável por grandes campanhas militares. Teve várias conquistas. A história de Saul é uma história linda também. É uma história bonita. Ele começou bem, mas terminou mal. E nós, juventude, é importante observar isso. A gente tem que começar bem, continuar bem e terminar bem. Que melhor é o fim de todas as coisas do que o começo, porque o fim vai mostrar se nós chegamos com sucesso ao nosso objetivo final. Nós podemos ver em 1 Samuel que quando eles levam sobre Davi, falar sobre Davi para Saul, na verdade assim, é uma lista de qualidades que eles chegam e falam e levam para Saul sobre a pessoa de Davi. E lá fala tudo que ele é. É músico, ele é valente, ele é animado, é guerreiro, é prudente, é agradável. E é uma lista de qualidades que Davi tinha. Por quê? Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. Ele tinha princípios muito destacados, integridade inquestionável. E não era simplesmente por causa das coisas que ele fazia, porque ele matou um leão, porque ele matou um urso, não. Porque ele tinha uma vida com Deus. Era a vida dele com Deus que chamava a atenção.
era a característica de Deus, frutos do Espírito Santo que Davi carregava com ele, que fazia toda a diferença na vida dele. Jovens, nós podemos ver então, através da história de Davi, que essa história está longe dos padrões humanos, mas está totalmente dentro dos padrões de Deus. Ele que decidiu se entregar a Deus, decidiu viver uma vida fiel, uma vida justa. Se nós formos olhar no dia de hoje, um jovem que decide entregar sua vida para Deus, decide viver servindo ao Senhor, se o mundo olhar para isso, vai achar que é totalmente banal, que é totalmente um desperdício de tempo, porque o mundo valoriza hoje coisas do mundo, as coisas passageiras. Mas, como dizem em Eclesiastes, tudo é vaidade. E nós sabemos que viver sob a direção de Deus é o melhor caminho, pois vivendo com Deus, nós temos mansidão, confiança em Deus, consolação, satisfação em Deus, amor, intercessão. E nós sabemos que essa é a melhor escolha. Viver na contramão do que o mundo defende, que é justamente isso, uma vida de prazeres carnais, uma vida de adquirirmos bens, riquezas. Nós sabemos que o nosso lugar é o céu e nós devemos buscar as coisas da eternidade. Viver uma vida que agrada a Deus, um coração que agrada a Deus, sempre buscando conhecer mais do Senhor. Davi, na verdade, não seria chamado para ser rei. Ele estava totalmente fora da lógica humana ali, né? Ele não era a pessoa, ele não era o homem, aparentemente, que seria escolhido como rei aos olhos humanos, pela lógica humana. Davi não teria reivindicado as investidas de Saul, as provocações dele, os ciúmes dele. Então, assim, tudo isso na lógica humana não teria acontecido da maneira que aconteceu, mas só evidenciou o comando de Deus sobre todas as coisas. O que ali prevalecia era o quê? Era o controle de Deus, era Deus que estava no controle. E Davi, com sua fé, venceu todas essas coisas. Ele foi em contramão a essa lógica humana. Ao observar a história de Davi, ele era um jovem que tinha tudo para trabalhar dentro dessa lógica humana. Ele foi perseguido por um rei, uma pessoa poderosa, mesmo ele sendo uma pessoa simples, a qual estava sendo promovido pelo próprio Deus. Mesmo ele sabendo que Deus era com ele, que ele já havia recebido, conhecendo nós a história nesse ponto, Saul já havia sido rejeitado por Deus. Davi, um moço muito jovem, já havia sido promovido por Deus, havia sido ungido pelo profeta, um profeta de renome da época, e naquela época uma unção pública, uma pessoa ungida no profeta era algo muito poderoso, não era algo comum como nos dias de hoje. Então Davi, mesmo sabendo que Deus era com ele, mesmo sabendo que havia sido ungido e mesmo sendo perseguido por Saul, ele tinha todas as razões humanas, ele tinha todo um aparato para ele se revoltar contra Saul. Ele poderia querer adiantar o processo. Já que eu estou sendo perseguido, já que o meu líder me persegue, já que o meu pastor me persegue, porque esse é o sentimento, inclusive, produzido pelo diabo. Quantas pessoas, muitas das vezes, elas se acham perseguidas, não sendo perseguidas. Aqui nós estamos vendo uma pessoa que era perseguida de forma injusta, por causa de uma pessoa que foi tomado de um sentimento demoníaco, de ciúme, um sentimento que o tirou do propósito dele de ter um grande reinado, de fazer uma excelente obra para Deus. De hoje nós poderíamos aqui estar contando uma história diferente de Saul, e nós aprendemos aqui, você jovem, que o ciúme pode estar tirando você do seu propósito, e talvez a história que poderia ser contada sobre você hoje já seria outra história, mas por causa do sentimento de ciúme a qual você ainda possivelmente ainda não se libertou, faz com que outra história, né, que as pessoas tenham uma outra visão, uma visão que foi plantada por demônios, sentimento. Então hoje os seus comportamentos evidenciam comportamentos a qual a história que é contada sobre você hoje, ela já é uma história que não foi o propósito original de Deus para sua vida. Então a gente vê em Davi todos os atributos que ele tinha e nitidamente, né, atributos e nitidamente para ele trabalhar dentro de uma lógica humana. Já quem me persegue, eu vou aproveitar e vou tirar a vida dele. Vou derrubar o Saul. Eu vou me apossar desse cargo. E isso pode acontecer com a gente em qualquer momento. Muitos dos jovens trabalham dentro de empresas e às vezes, se não se vigiar, pode correr o risco de desejar uma posição e aquilo descer para o coração e ir por caminhos errados que jamais um jovem cristão deveria seguir esse caminho.
caminho. Às vezes mesmo dentro da igreja, nós podemos olhar para um cargo ou olhar para alguém com um dom específico, com um talento, seja natural dado por Deus ou um talento, um dom dado por Deus, e às vezes nós podemos desejar aquele dom. Não tem nada a ver, não é pecado e não é errado nós desejarmos um dom. A Bíblia mesmo fala: procurai com zelo todos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então eu posso desejar todos os dons, eu posso querer ter todos os dons, eu só não posso desejar que o meu próximo não seja usado por Deus naqueles mesmos dons, ou eu ocupar o lugar dele, ou eu querer me destacar. Eu quero o dom porque eu quero me destacar daquele irmão. Quem dá fruto, não que nós temos que dar frutos para sermos vistos, jamais isso. Isso é um pecado. Nós precisamos atuar nos dons espirituais porque nós amamos a Deus, porque nós amamos a obra de Deus, porque o dom que eu carrego, eu sirvo ao meu próximo, porque com esse dom eu expando o reino é uma forma de expandir o reino de Deus, é de agregar vidas ao reino dos céus. Então não é errado eu ter o dom, mas quando eu quero aquele dom, ou quando eu quero estar também exercitando aquele ministério, quando é para eu me destacar, quando eu quero aparecer, ou quando eu quero receber elogios, aí sim evidencia o ciúme e o pecado habita no nosso coração, e isso é muito ruim. Olá, jovens. Deus escolheu Saul como um jovem humilde e obediente à sua palavra. Ele se tornou rei e o seu coração se desviou do Senhor. Então se tornou uma pessoa amarga, insegura e cheia de ciúmes. Ele não conseguia suportar o fato de Davi ser uma pessoa melhor do que ele. Ele não conseguia suportar o fato de que Davi era um moço piedoso, tanto quanto ele havia sido quando era mais jovem. A riqueza, a grandeza tomou conta do seu coração. E ele então se perdeu e Deus o rejeitou como rei sobre Israel. Seu fim foi trágico. Saul é um exemplo das pessoas que não se firmam na palavra de Deus. Saul é o exemplo de uma pessoa que nunca se arrepende completamente. Saul é um exemplo de pessoas que busca a glória dos homens. Saul é uma pessoa que não aceita ver alguém melhor do que ele. Ao invés de promover os outros e reconhecer os talentos dos outros, ele começa a sentir ciúme e perseguir as pessoas que podem ser, de alguma forma, um competidor com ele. Saul é um exemplo de que todos nós precisamos guardar o nosso coração da insegurança, dos ciúmes e do amor ao mundo que pode destruir a mim e a você. Tudo isso é a lógica humana. Saul, ele errou, mas ele não se arrependeu. Davi, ele cometeu erros na trajetória dele. Nós podemos cometer erros na nossa trajetória, mas ao cometermos os erros, nós devemos nos arrepender. Então, se eu hoje estou possuído de um sentimento de ciúme, se eu tenho um ciúme de um familiar, se eu tenho um ciúme de um líder, se eu tenho ciúme de algo, de uma pessoa, então eu preciso ser liberto desse sentimento. A lição, ela nos convida a sermos dirigidos por Deus, confiarmos no Senhor, na consolação do Senhor, a termos a satisfação em Deus, a vivermos na contramão dessa triste realidade encontrada nos nossos dias. Se a lógica mundana nos pede uma reação, Cristo nos mostra outro caminho. A forma como vivemos, ela não faz sentido para os que são do mundo. Nós
nossa forma de viver, de sermos abnegados destes sentimentos de ciúme, de renunciar esse ciúme, de querer mais o bem do nosso próximo, de amar o nosso próximo, de querer ver o outro se dando bem, de querer ver o outro também sendo usado por Deus, de querer ver o outro passando no vestibular, de querer ver o outro sendo promovido dentro da empresa, de se alegrar com o jovem que alcançou a sua primeira oportunidade de emprego e não ter ciúme dele. E se eu vi que Deus abençoou ele, aponta um caminho também para mim, porque se Deus abençoou um outro jovem, Deus também vai me abençoar. Se Deus ele pôs uma unção sobre uma outra moça e um outro rapaz, Deus também pode colocar esta unção. Isso aponta um caminho para nós também. Então nós devemos nos alegrar. Então um homem dirigido por Deus, um jovem, uma moça e um rapaz dirigido por Deus, ele vai se alegrar com a conquista do outro, né? Ele vai se alegrar em ver um outro alcançando um cargo político. Eu vou me alegrar em ver alguém passando em um concurso público. Eu vou me alegrar em ver em alguém recebendo um nível de unção maior. E às vezes eu sempre falo assim, há uma loucura, né? Pensa, se eu desejar o dom de cura só para mim, no dia que eu adoecer, o outro não tiver o dom de cura, quem vai orar por mim? Então, às vezes, nós mesmos somos tolos em algumas coisas. Então, os dons são para servir. Então, vamos nos alegrar com a conquista, com a vitória, com, né, a promoção dos outros. Davi, ele não era simplesmente um rei. Isso é muito interessante, porque ele fazia parte de um plano de salvação de Deus. Ele estava numa trajetória de Deus até chegar em Jesus Cristo, até chegar ao nosso Salvador, nosso Redentor. Nós precisamos viver sobre essa direção divina. Nós fazemos também parte de um plano de Deus. Todos nós fazemos parte deste plano de salvação, que um dia se concretizará no paraíso, aonde iremos morar eternamente. E agora, juventude, nós chegamos num momento muito importante desta aula, que é o momento do ofertório. Está aparecendo aí na tela as formas de pagamento, as formas de oferta, o Pix e as contas bancárias da igreja. E além da oferta, nós também temos o voto dos 1000 valentes. Se trata de um voto para a aquisição do nosso espaço de culto, do espaço onde são gravadas as aulas da IBD, para que você possa participar e nos ajudar nessa conquista. Prazer está, eu não sou digno de desatar a sua sanidade. E nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele, por ele que estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida,
E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora para o nosso quiz, onde vamos ver se você realmente aprendeu o conteúdo da lição de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: como era o ciúme de Saul? Alternativa A, um amor obsessivo por Davi. Alternativa B, reação natural de um rei inseguro. Alternativa C, confusão espiritual. Ou alternativa D, sentimento nocivo que turva a razão. Vamos lá, tempo na tela. Muito bem, se você responder a alternativa B, reação natural de um rei inseguro, meus parabéns, você errou. Porque na verdade a resposta correta com certeza é a alternativa D, sentimento nocivo que turva a razão. Segunda pergunta: como o ciúme pode ser superado? Alternativa A, evitando pessoas melhores. Alternativa B, guardando tudo para si. Alternativa C, sendo guiado por Deus. Ou alternativa D, competindo com mais esforço. Vamos lá? Tempo na tela. Muito bem, olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo se esgotou. E se você responder a alternativa C, sendo guiado por Deus, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: o que Saul e Davi tinham em comum? Alternativa A, subiram ao trono por mérito. Alternativa B, eram filhos de reis. Alternativa C, foram ungidos e cheios do Espírito Santo. Ou alternativa D, foram alunos de Elias. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, o nosso tempo acabou. Espero que tenha respondido aí no chat e espero que tenha colocado e lotado esse chat com a letra C de Cristo, pois a resposta correta: foram ungidos e cheios do Espírito Santo. Quarta pergunta: em que Davi se destacava? Alternativa A, ambição e política. Alternativa B, carisma neutro. Alternativa C, força militar. Ou alternativa D, fidelidade, humildade e equilíbrio. Vamos lá, como vocês já sabem, tempo na tela. Tempo esgotado e a alternativa certa da nossa quarta pergunta, com certeza, é a alternativa D de Deus. Fidelidade, humildade e equilíbrio. Muito bem, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do conteúdo da aula daqui de hoje e também tenham acertado cada uma das perguntas, pois provará que você realmente prestou atenção. É isso, fiquem na paz e tchau! Chegamos ao final dessa aula, com muita alegria, concretizamos aqui muitos aprendizados. Vamos orar para finalizar nossa aula. Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma aula, por muitos aprendizados aqui pela Tua palavra, Senhor. Deus, que o Senhor nos abençoe. Abençoe aqueles que estão nos assistindo, a toda a juventude. Deus, aos visitantes que neste momento também estão nos assistindo, ó Deus. Que a Tua palavra seja, Deus, uma semente plantada em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Deus abençoe.